e eu fiquei com depressão profunda. Eu, pregador do evangelho, que sempre imaginei que depressão profunda tinha a ver com o mal, o maligno, depois descobri que o maligno usa a depressão, mas a fonte original não é o maligno, mas sim uma enfermidade na alma, uma doença no espírito. Pastor Marcos Feliciano conta como entrou em estado depressivo e como ele conseguiu sair, irmãos. Eu tenho certeza que essa pregação vai falar com você. Veja ela até o final. Quando eu aceitei Jesus como Salvador e Ele me deu essa vocação para pregar a sua palavra, quando eu recebi a unção e a autorização para ministrar o seu evangelho, eu pensava sinceramente que a unção iria me blindar de tudo e contra tudo. E eu descobri que a única coisa que a unção me blinda é contra a morte. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque alguns anos atrás eu passei por uma luta, mas tão violenta, uma luta tão injusta, tão cruel, que o Brasil todo acompanhou a olho nu. Vocês devem se lembrar do fatídico ano de 2013, quando eu, como deputado federal, fui alçado a presidente de uma comissão, a Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados. E aquilo ali startou uma guerra no nosso país. E eu me tornei um símbolo. E vocês devem se lembrar do que aconteceu comigo. Se não sabe, eu vou te relembrar. Nós tínhamos 22 igrejas recém-nascidas com menos de um ano. 14 igrejas foram fechadas da noite para o dia. Porque ativistas progressistas saíam de suas casas, movidos a dinheiro, pão e mortadela, e montavam barracas na frente da igreja onde eu estava pregando, e no ministério que Deus me deu, Bispo Saulo. E era terrível, porque quando começava o culto, eles tiravam a roupa e ficava um bando de gente nua, pelada, na frente de uma igreja cristã. A gente chamava a polícia dizia: não podemos fazer nada, é a livre manifestação. E eu dizia: mas e o Código Penal, que diz que é crime, é vilipêndio, você atrapalhar uma reunião religiosa? E eles diziam assim: nós não podemos fazer nada porque é uma multidão, se a gente fizer qualquer coisa pode ter um linchamento público. E por conta dessas situações, 14 igrejas minhas foram fechadas da noite para o dia. Em uma das nossas igrejas, na cidade de Franca, eu cheguei com a minha família. Minhas filhas menores tinham 8 e 9 anos de idade. E quando eu parei na porta da igreja, juntou um grupo de quase 50 ativistas que tiraram a roupa e esfregaram os órgãos genitais na cara das minhas filhas, e a polícia assistindo, e ninguém fazia exatamente nada. A minha esposa contraiu uma doença. Ela contraiu a síndrome do pânico, uma doença psicossomática. Por 2 anos ela dormiu sentada, porque quando ela deitava, a glote fechava e ela sentia a ânsia da morte. E por várias vezes corri com ela para o hospital. A família foi atacada. Uma filha minha mais velha fazia universidade aqui no Brasil. De repente, o nome da minha filha foi parar em todos os grupos que haviam de WhatsApp dentro da escola. Quem vazou o nome da minha filha, nós não sabemos. Veio lá da diretoria, veio lá da secretaria. Ela tinha um sobrenome que naquela época era ruim: Feliciano. Imagine uma menina, o que sofreu dentro da faculdade. Eu tive que tirar minha filha da faculdade naquele tempo. E foi graças a um amigo meu, porque quem tem amigo não precisa de dinheiro, né? Um grande amigo nos Estados Unidos que ficou com pena e disse: eu estou mandando a passagem, manda sua filha para cá porque eu vou cuidar dela. E minha filha foi cuidada por 1 ano. Eu aguentei calado humilhações que poucos aqui dentro suportariam. Eu apanhei literalmente dentro de aviões. Eu apanhei em shopping center. Eu apanhei na rua. Para ir a Brasília eu não podia ir de avião, nem de ônibus. Eu tinha que entrar de carro para ir trabalhar, rodar 800 quilômetros, porque em todos os lugares que eu parava, eu era atormentado. Em mais de 60 países do mundo, onde havia uma embaixada brasileira, havia manifestações contra mim naquela embaixada. Por 3 meses, eu me tornei um pária aqui no Brasil. Alguém deve se lembrar disso. Tudo comigo ia para o Jornal Nacional, Fantástico, Cabrini, Luciana Gimenez, Amaury Júnior, Ratinho, tudo que você imaginar, de todos os programas. E eu aguentei aquilo. E muita gente aqui deve ter perguntado: como é que o senhor aguentou? E outros até quando assistiam choravam. Eu recebi muitas manifestações de apoio e as pessoas falavam assim: como é que o senhor aguenta? Eu queria ter essa força. Então aprenda, eu não tinha força nenhuma, mas o que eu represento era maior do que aquilo que eu era.
A minha vontade era brigar. Eu não tenho sangue de barata nas veias. A minha vontade era falar tudo aquilo que estava entalado aqui dentro. Mas qualquer ação minha tinha uma reação maldita, e o reino de Deus seria prejudicado. A igreja seria exposta à humilhação e ao vexame. E o que eu fiz? Me calei. E eu fiquei com depressão profunda. Eu, pregador do evangelho, que sempre imaginei que depressão profunda tinha a ver com o mal, o maligno, depois descobri que o maligno usa a depressão, mas a fonte original não é o maligno, mas sim uma enfermidade na alma, uma doença no espírito. E não há remédio que cure a alma, não há remédio feito por homens que cure o espírito. Só existe uma maneira de curar a alma. O remédio é esse livro aqui. Porque está escrito: a palavra de Deus é viva e eficaz. É uma espada aguda de 2 fios, que vai na divisão da alma e do espírito. Somente esta palavra cura o homem. Depressão profunda. Cheguei à seguinte conclusão: o que é a depressão profunda? Ela é um acúmulo de frustrações de um passado que você não conseguiu resolver, somado a frustrações de um futuro que ainda não existe, mas que você fica pensando nele dioturnamente. É você deitar na cama e ficar pensando: como vai ser a vida do meu neto? Em que mundo a minha netinha vai viver? Como será daqui 5 anos? E se mudar o governo? E isso e aquilo? Isso cria uma ansiedade. Soma-se a essa ansiedade todas as frustrações de um passado que você não conseguiu resolver, e apimente tudo isso com traumas. Traumas provocados por pessoas que deveriam pelo menos te respeitar, mas não te respeitam, porque o pensamento delas é maior dentro delas do que aquilo que você possa imaginar ser para ela. Então, quando tudo isso acontece na nossa vida, a nossa alma adoece. E quando a alma adoece, a vontade de viver se esvai. É horrível, é terrível. Eu que sempre fui vivaz, sempre fui bem expansivo, contador de histórias. Bispo Saulo me conhece há muitos anos. Sempre alegre, sempre com um sorriso nos lábios, sempre vencendo tudo. Agora eu estou deitado em uma cama, esperando a morte, não querendo tomar banho, não querendo me trocar, não querendo conviver comigo mesmo em detalhes, sem saber o que está acontecendo aqui dentro. E aí vem a esposa e diz: você tem que ir no médico. Eu disse: ir em qual médico? Sendo a figura que eu sou nesse país, onde todos me odeiam. Quem é que vai me tratar com isenção? E o medo das pessoas descobrirem. E para achar um psicólogo crente foi uma tortura. E quando eu falei com o psicólogo, depois de muita insistência da minha esposa, ele disse para mim: você era como um copo de água cheio, e bastou uma gotinha de água para que o caldo todo entornasse. Eu aguentei demais, guardei tudo dentro do peito, e de repente algo fez com que aquilo startasse. E eu confesso aos irmãos, eu não desejo para o meu pior inimigo uma pessoa estar com depressão profunda. A minha casa virou um velório. Eu moro numa casa que só tem mulheres, e sou apaixonado por elas, e lá eu sou muito querido. Eu não queria conversa com ninguém. A comida perdeu o sabor, o perfume perdeu o cheiro, as cores perderam o brilho. E eu pedi a Deus a morte. Um belo dia minha esposa entrou no quarto com o celular e disse: olha, tem um amigo seu ligando. E eu não queria conversar com ninguém, já havia dito que eu não queria falar com ninguém, mas ela insistiu muito. Quando eu atendi, era um amigo meu que mora lá em Israel. Ele é um judeu, nascido em Israel, mas filho de brasileiros, que fala muito bem os 2 idiomas, é um empresário bem sucedido. E ele ficou sabendo da minha história. Eu até fiquei com raiva, como é que a história chegou lá do outro lado do mundo. E ele disse: olha, eu estou sabendo o que você está passando, eu quero te dar um presente. Eu falei: qual? Eu quero tirar você do Brasil e sua família. Vem passar uma temporada aqui em Israel. Eu vou mandar tudo para você, passagem, hotel, tudo. Quando eu fui falar não, as meninas, minhas filhas, entraram no quarto, fizeram aquela carinha de choro, né? Pai, por favor, pai, férias. Por elas eu aceitei. E eu fui para a Terra Santa. Eu já conhecia a Terra Santa. Eu entrei num hotel muito chique, eu não queria sair do quarto do hotel. As meninas saíam, voltavam, e eu não saía nem para tomar café. Um belo dia, 1h da tarde, 1h30, elas estavam almoçando, e eu dentro do quarto, bateram a porta do quarto.
Quando eu abri a porta do quarto, me deparo com um rabino messiânico, usando aquela roupa escura, aquele cabelinho aqui trançado, aquele chapeuzinho preto, ele bem fofinho, né? A lá Papai Noel, aquela barba dele parecendo um algodão, né? Quando eu olhei, tem um imã aquela barba, eu olhei, eu já queria apertar ela, né? Ele com aqueles olhinhos assim, olhinho assim bem rasgadinho, aquele óculos fundo de garrafa, aquelas bochechas rosadas, parecia um personagem de filme. E ele falou comigo num português meio arrastado, dizendo assim: pastor, eu sou amigo do seu amigo, e ele me contou sua história, e eu vim curar o senhor. Eu falei: eita cabra bom. Eu falei: você vai me curar? Ele disse: eu vou curar o senhor. Eu disse: então pode entrar. Aí ao invés de entrar, ele inclinou aqui para a direita, porque eu só vi a porta. Do lado de fora, no corredor do hotel, estavam os apetrechos de cura dele. Ele pegou uma lata de óleo de oliva de 5 litros e levantou ela. Quando eu vi aquela lata de 5 litros de óleo e um saco com um monte de linha vermelha, eu falei: Jesus, o que ele vai fazer? Eu fui entrando já imaginando ele abrindo aquela lata e me jogando um óleo em cima da cabeça, porque é isso que esses crentes meio malucos fazem, né? E eu falei: o que você vai fazer? Ele disse: eu vou ungir seu quarto inteiro. Eu disse: pode ungir. E eu fiquei sentado na cama vendo ele. Gente, onde tinha 1 metro quadrado, ele ia lá e passava óleo. Ele foi botando esse negocinho vermelho, que ele ia amarrando na mala. Ele era um judeu messiânico, meio cabalista. Olha que não dá nem para explicar o que ele era, né? O que seria lá fora macumba, com ele era uma boa cumba. Entendeu? Mais ou menos isso, uma boa cumba. Depois que ele fez as benesses dele, ele veio, orou por mim, colocou a mão, ele soltou umas brahá que fala, quem conhece judeu aqui, eles vão fazer umas orações, umas bênçãos, acho que é brahá. Olha, eu vou fazer uma brahá para o senhor. Eu falei: então faça a brahá, né? E depois que ele fez, dá uma hora de sessão, de descarrego, né? E ele olhou para mim e disse: como o senhor se sente? Eu disse: do mesmo jeito. Ele coçou a cabeça, olhou para mim, apertou aquela barba, fez assim, falou: então vamos para o plano B. Eu disse: qual é o plano B? O senhor tem que sair daqui agora e entrar comigo no meu carro. Eu vou levar o senhor num lugar muito santo aqui em Jerusalém. Eu disse: não quero. Eu disse: o senhor tem que ir, porque senão seu amigo não me paga. E eu olhei para ele, velhinho, todo de cabelo branco, barba branca, e disse: não, eu não vou deixar esse velhinho sofrer também, né? Falei: então tá bom, vamos, mas não pode demorar muito. Ele me colocou no carro dele, saímos de Jerusalém, demos uma volta pelas estradas e paramos em uma montanha. Jerusalém tem 7 montanhas que cercam ela. Em uma daquelas montanhas, ele me levou no lugar, eu acho que mais lindo que eu já vi na vida lá em Israel. Ele me colocou num ambiente que dava para ver Jerusalém inteira. Eu vi o domo da rocha, aquela cúpula dourada. Eu vi a cidade de Davi. Eu vi o horto. Eu vi ali o jardim do Getsemane. Eu vi a cidade inteira. Deu para ver partes do muro das lamentações. Era um quadro, uma visão linda. Aí ele falou para mim: sente aí, pastor, contemple. Eu sentei, fiquei contemplando. Ele sentou do meu lado. E ele começou a mexer naquela barba, olhando, e o sol foi esquentando. E lá assim, depois da 1h30, 2 horas, 54 graus na sombra. E eu comecei a fritar. Aí ele olhou para mim e disse assim: o senhor parece que está com calor? Eu disse: não, é impressão sua. É claro que eu estou com calor, 54 graus. Ele falou: então, a gente já podia ir embora, mas antes eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Eu falei: pode perguntar. Se o senhor, com esse calor que está sentindo agora, pudesse citar um texto da Bíblia, que texto o senhor citaria? Eu olhei para ele, sorri e disse: um vem à minha mente. Assim como a corça anseia pelas águas tranquilas, assim a minha alma suspira por ti, ó grande Deus. Ele olhou para mim, abriu um sorriso e ele falou: o que Davi está dizendo? E eu falei: Davi está dizendo que está com sede. E ele falou para mim: e Davi está com sede do quê? Eu disse: alô, sede de água. E ele falou: e se eu falar para o senhor que Davi não tinha sede de água? Se eu lhe contar uma história que o senhor nunca ouviu,
o senhor teria paciência de me ouvir? Eu falei: teria, porque eu sou curioso. E ele me contou uma história de Davi que moveu a minha alma e me arrancou daquele sofrimento que eu estava vivendo. E eu quero repartir essa história com vocês aqui. Amém? Roberto, mude a música. Ele me disse que Davi sempre foi um menino problema. E isso é contado do ponto de vista do judaísmo. Davi é um judeu estranho, porque ele habita dentro de uma família, no meio de uma casa, onde as pessoas não se parecem com ele. A Bíblia Sagrada vai desenhar Davi para nós, dizendo que ele era um homem de pequena estatura, enquanto seus irmãos tinham a altura de rei. O rei Saul era o homem mais alto em Israel, acima do ombro dos judeus. Já leram isso? Era o homem mais alto, se destacou em altura. Quando Deus rejeitou Saul e falou com o profeta Samuel para ir na casa de Jessé, o belemita, para separar um dos filhos dele para ser rei, quando o profeta chegou na casa de Jessé e olhou o primeiro filho de Davi, se não me falha a memória, foi Samar. Quando ele olhou e disse: já tem o rei. Por quê? Porque Samar era alto, da altura de Saul. Quando ele foi ungir o menino, Deus disse: não é esse. Aí entrou o segundo filho. Samuel não teve dúvidas: então é esse, porque também tem altura de rei. Deus disse: não é esse. Entrou o terceiro, entrou todos, e Deus disse: nenhum desses é rei. Eles têm aparência de rei, mas não tem coração de rei. E então o profeta pergunta a Jessé: acabaram-se os seus filhos? Acabaram-se os mancebos? E o nosso irmão Jessé, envergonhado, é obrigado a dizer: tem um ainda. E onde ele está? Está lá no campo trabalhando. Ele está trabalhando no campo onde estão as ovelhas malhadas. Não é Jessé que diz isso, é Deus que vai escrever isso na lápide de Davi mais tarde, dizendo: eu te chamei de trás, não vi de trás das malhadas. E só quem estuda muito a Bíblia, a cultura judaica, vai entender que a ovelha malhada não é a ovelha que tem a lã manchada. Ovelha malhada eram ovelhas marcadas por anomalias físicas. Ovelhinhas que nasciam com 3 patas, 5 patas, 2 cabeças, um olho, sem pele. Eram ovelhas que nasciam com má formação. E os judeus respeitavam tanto que, ao invés de matar a ovelha, cuidavam dela e esperavam que a morte as levasse. E é para esse grupo de ovelhas que Davi vai pastorear. E o judeu me disse, o rabino, as casas grandes tinham 2 apriscos. Um ficava na frente da casa. Para quem passasse pelas ruas, os transeuntes parariam ali para negociar e comprar as ovelhas perfeitas. As ovelhas malhadas ficavam atrás da casa grande, geralmente em uma ribanceira escondida, porque eram monstros, eram feias. Mas mesmo sendo monstrinhos, com má formação congênita, alguém ia lá dar comida para eles. Ia lá e dava capim e água. E é para esse lugar que Davi é enviado. Ele me disse: Davi foi enviado porque ele não era bem-vindo em sua própria casa. Ele é um menino loiro, ruivo, numa casa onde só tem judeus caucasianos morenos. Ele é um menino de baixa estatura, enquanto seus irmãos são gigantes por causa do DNA do pai. Ele tem um aspecto gentil, enquanto seus irmãos são judeus puro sangue, com um queixo quadrado, nariz adunco e tudo mais. Se você acha que eu estou falando demais, depois digita aí no Google: imagem do rei Davi por Michelangelo, o gênio da Renascença. Você vai ver Michelangelo desenhar um Davi que parece um grego, cabelos encaracolados. Já viu a imagem? Aquela imagem de um Davi peladão? Está ele lá peladão, é a imagem mais famosa que tem, está lá na Capela Sistina. Então ele tem lá o cabelo encaracolado, o narizinho dele é bem feitinho, um rostinho a lá gregos. O Davi, que nasceu na casa de Jessé o belemita, é diferente de todos, inclusive no seu próprio DNA. E naquela época, quando o profeta ia visitar uma família, o profeta não ia sem antes mandar um mensageiro na frente, porque o profeta representava Deus. Então vinha na frente o mensageiro e dizia: o profeta vem aí. Aí as pessoas colocavam a casa em ordem, tiravam a bagunça, preparavam um banquete para o profeta, porque não podia receber o profeta de mão vazia. Então, quando anunciaram que o profeta estava indo na casa de Jessé, Jessé deu um jeito de tirar de casa o problema. E o problema tinha nome: Davi. E Davi é um adolescente, e ele sabe que está sofrendo preconceito em casa. Ele sabe que vai ter festa, porque ele sentiu o cheiro da comida, ele viu a mãe dele se arrumar, e os irmãos dele mais velhos já estão todos perfumados. A casa está preparada para uma festa, e ele não é convidado.
Ele é convidado a se retirar da casa para ir cuidar das ovelhas malhadas. E Davi vai cuidar das ovelhas malhadas. O rabino me disse que quando Davi está diante das ovelhas malhadas, aqueles monstrinhos, e ele está triste porque ele sabe que ele sofreu preconceito em casa, Davi recebe uma visitação de Deus. E ele recebe uma revelação. E a revelação que ele recebeu fez ele sentar debaixo de um zimbro, pegar a sua harpa, dedilhar a sua harpa e construir o poema mais lindo que ele já escreveu. Davi olhou para aquelas ovelhas e Deus disse para ele: se essas ovelhas com defeito, se essas ovelhas que ninguém quer têm um pastor, você também tem, Davi. Por isso ele escreveu: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Havia um problema entre Davi e a sua família. E como Davi tinha um problema com o próprio pai, Davi queria e precisava da aprovação do pai para continuar vivendo. A vida é assim. Por isso que precisamos de um pai e de uma mãe. A mãe, ela é o colo. A mãe é a paixão. O pai é a aprovação. Uma criança, para crescer de uma maneira perfeita, pelo menos intelectualmente, ela precisa da aprovação do pai e do beijo e do abraço da mãe. Assim é a regra. É claro que existem exceções, existem arranjos familiares. Eu fui criado em um arranjo familiar. A ausência de pai, somente a mãe. Mas eu tinha o meu avô. Meu avô foi a figura física, então eu tinha nele a aprovação. É preciso isso. Fora isso, as crianças crescem com distúrbios, problemas emocionais, que agora não é visto, mas lá na frente, assim que startar algo dentro delas, o gatilho ser ativado, serão crianças problemáticas. E Davi precisa da confirmação, da afirmação do pai. E o que é que ele faz? Para conquistar o pai, ele faz aquilo que todo menino judeu fazia. Pergunte o quê? Caçava. Alguém lembra de Isaac? Quando está para morrer, está cego, ele chama Esaú e diz: antes de Deus te dar a bênção, vai caçar uma caça e faz para mim um guisado. Era cultural. O pai, para aprovar o filho, tinha que mostrar aos vizinhos, à família, que o filho era corajoso, que o filho era destro, que o filho era bom. E então Davi quer conquistar o pai dele. O que é que ele faz? Ele quer levar uma caça exótica para o seu pai. O pai dele já tem todo tipo de carne, é fazendeiro. Ele tem boi, ele tem vaca, ele tem ovelhas, ele tem cabritos. O menino então, para conquistar o pai, tem que levar para o pai uma carne de um animal exótico. E qual é o animal que Davi vai caçar? Um cervo ou uma corça. E Davi vai em busca de uma corça. Sendo homem semita da terra, conhecia a arte da caçada, ele sai pelo meio das montanhas procurando as pegadas de uma corça. Uma corça, um animal que chega a pesar de 200 a 250 quilos. Um animal extremamente veloz, um animal extremamente arisco, que tem percepção através da sua audição e do seu olfato. É muito difícil se aproximar de uma corça ou de um cervo. Então o caçador tem que ser um exímio caçador. E quando Davi percebe pelas pegadas no chão que há uma corça naquele ambiente, ele sai procurando as pegadas e ele enxerga a corça ao longe. Disse o rabino que quando Davi enxergou a corça, Davi se espreitou, para não deixar que o vento detectasse, levasse o seu cheiro, ou que o barulho fizesse com que a corça percebesse. E Davi vai se espreitando, andando com dificuldade, porque ele quer atingir uma distância com a corça onde a sua flecha será certeira. O rabino diz que quando Davi está chegando perto da corça, aparece um outro caçador na história. E com esse caçador não dá para brigar. Aparece um leão, o famoso leão da montanha. E o leão também está esfomeado, ele quer aquela corça. E ele também sabe que ele não pode se mostrar muito, senão a corça vai sair correndo. A corça é mais ágil do que o leão. Só que o leão tem mais resistência do que uma corça. Ele é mais forte. A corça é mais rápida, o leão tem mais resistência. Mas guardando essas informações que você já vai entender. Davi sabe que não dá para brigar com o leão, mas Davi também sabe que o leão não vai conseguir levar aquela corça inteira para casa, porque ela é muito pesada. Então o leão vai matar a corça, vai arrancar um pedaço e vai comer para suas energias voltarem. Vai pegar um outro pedaço e levar para a sua família, a família da sua família de leões. E o que sobrar, Davi pode pegar um pedaço e levar para o pai dele. Então Davi
fica à espreita. Agora Davi não olha mais para a corça, ele olha para o leão. Então Davi está atrás do leão, que está atrás da corça. Quem enxergou essa cena? Então dá um glória a Deus aí. Quando o leão está a uma certa distância, que não tem mais como se esconder, e a corça percebe, a corça se desespera, porque ela vê que ele é um predador natural. Ao se desesperar, o coração dela acelera, a adrenalina é descarregada no seu corpo, e enzimas são liberadas pelas suas glândulas sudoríparas, e a corça começa a transpirar. E quando ela começa a transpirar, o leão pega ela no cheiro. Quando ele sente o cheiro do suor dela, a corça está condenada. Pergunte por quê? Ela pode correr para onde for, o leão vai atrás dela, porque a corça deixa, Bispo Saulo, um rastro invisível. Ela deixa o cheiro do medo. A corça some e o leão continua correndo atrás de nada, porque Davi não está vendo mais a corça, e o leão não está se preocupado com isso, porque ele tem um rastro, ele tem um rastro do cheiro. Assim como nós assistimos em filmes, esses cachorros que pegam um pano de uma pessoa, uma roupa, esfregam no nariz deles, eles vão e acham a pessoa enterrada, acham a pessoa jogada em árvores. O leão tem esse dom, colou no nariz dele o cheiro. A corça pode ir para os quintos dos infernos, o leão irá até o inferno atrás dela. A corça é mais rápida, por isso ela desapareceu, mas o leão é mais resistente. Vai chegar uma hora que ela não vai conseguir correr mais, e o leão, por força, vai chegar e vai pegá-la. O destino da corça é a morte, e Davi sabe disso. O rabino diz que Davi sai do alto da montanha, porque o leão também sumiu, ele vai pelas pegadas. E quando Davi está no alto da montanha, ele olha lá embaixo, e lá embaixo tem um ribeiro de águas, e o leão está parado na frente do ribeiro de águas, parado, cabeça erguida, fungando à direita, à esquerda, procurando o cheiro da corça. E o cheiro sumiu. E o leão agora tem que agir por instinto, escolher esquerda, direita, ou voltar para casa frustrado. E Davi espera o leão sumir, e o leão some, e Davi também está frustrado. Só que como ele correu muito, ele é obrigado a ir lá beber água. E quando Davi se curva no ribeiro e está bebendo água, ele ouve um barulho a uns 5, 6 metros dele, numa moita de capim, de plantas. E quando Davi olha, quem é que se levanta de trás da moita? A corça. A corça se levanta. Davi prepara o arco e a flecha, porque ele está perto dela. A corça se levanta, mas não fica parada, ela se sacode. E quando ela se sacode, ela joga água para todos os lados. E Davi esconde a flecha. E Davi começa a chorar. E ao invés de Davi matar a corça, Davi eterniza a corça. Porque Davi entendeu, disse o rabino, que a corça não estava correndo atrás de águas porque ela tinha sede. Ela correu atrás das águas porque ela precisava de proteção. Como? Quando ela viu o ribeiro de águas, ela entrou no ribeiro e foi mergulhando. E quando ela mergulhou bastante, a água corrente passou por cima dela. A água lavou a corça. A correnteza levou o cheiro do medo e o suor. A corça está mais calma porque a água fria fez o coração dela desacelerar. A corça está agora com um manto de água, um manto de invisibilidade. Ela olhou a moita e se escondeu atrás da moita. O leão correu atrás dela por quilômetros sem vê-la. Sem vê-la, ele sabia onde ela estava. E agora ele está perto dela, a metros, e ele não enxerga a corça. Por que ele não enxerga a corça? Porque a corça mergulhou nas águas. Aí Davi gritou: assim como a corça suspira pelas águas tranquilas, assim a minha alma suspira por ti, ó grande Deus. Aleluias, aleluias. Eu me emociono todas as vezes que lembro disso, porque quando ele me contou essa história, eu fiquei perplexo, emocionado. Aí o rabino chegou bem pertinho de mim e foi arrastando
aquele popozão dele, ele era gordinho, ele encostou em mim, ele me deu um abraço, veio aqui no meu ouvido e falou uma única palavra. Essa palavra me salvou. Ele disse assim: mergulha. Mergulha. As águas estão aí, se joga nelas. O seu predador vem até aqui, nas águas ele não tem força mais. O Senhor vai te colocar um manto de invisibilidade. Eu estou profetizando agora. Algumas pessoas, quando terminar essa Santa Ceia, vão voltar para casa e estarão invisíveis. Esta semana o diabo não vai te achar. Seus inimigos vão te procurar e não vão te achar. As pessoas vão tentar contra a sua vida e não vão encontrar. Vão perguntar: o que aconteceu? Foi chá de sumiço? Não, é que você mergulhou nas águas, e as águas te deixaram invisíveis. E o diabo não terá poder nem sobre você, nem sobre os seus filhos, nem sobre a sua casa, nem sobre os seus negócios, nem sobre os seus sonhos. Eu estou profetizando. Se alguém acredita, pegue a profecia. O Senhor está te tornando invisível nesta noite, e o diabo que se lasque no inferno. Pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando. Eu não sei, mas eu tenho certeza que já passei por coisa pior, e eu estou aqui vivo. Como o senhor conseguiu, pastor? Eu coloquei nas mãos dele. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o resto ele fará por você. Bom, irmãos, vimos aí que testemunho emocionante, né, irmãos? Se esse vídeo de alguma maneira falou com você, se essa palavra que ele pregou, esse testemunho que ele contou, tocou no seu coração, por você estar passando por um momento difícil, até mesmo estando em estado depressivo, o que eu quero te dizer é que você precisa sair desse estado. E o segredo para sair, ele mesmo contou no testemunho dele, é a palavra de Deus, é a oração. Não é fácil, mas pode ter certeza que você vai conseguir. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.